Hola chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Todo bien? Yo soy Daniel, maestro de la lengua española. Sean bienvenidos a mais uma classe de espanhol. Vamos estudar? E aí, galera, tudo bem? Hoje nós vamos, para o nosso, deixa eu virar aqui, livro Resolvendo em 2, tá? Você pega aí seu livro, a gente vai trabalhar com algumas questões do Enem, dando continuidade, galera, ao nosso conteúdo inferência, tá? Esse bloco de aulas aí contém 4 aulas, tá? Nós estamos na terceira. E é importante que se você não viu, as 2 anteriores, você veja, até para você entender melhor. É um conteúdo que ele não é tão simples de se trabalhar, principalmente porque em dados recentes aí, mostra o quê? Mostra que essa habilidade de você inferir, ela é uma das que os alunos têm mais carência. Ou seja, os alunos têm dificuldade em compreender e deduzir, relacionar as informações para chegar numa conclusão lógica, É claro que isso a gente não adquire do dia para a noite, tá? É preciso que a gente tenha o hábito de ler, que a gente tenha o hábito sempre de fazer resumos, porque quando a gente faz resumo, a gente consegue absorver melhor aquilo que a gente está lendo. Então, quem faz um bom resumo, certamente, ele não tem problema, ou ela, com a inferência, tá? Então, a gente vai dar continuidade nesse conteúdo, Lembrando sempre, inferir, galera, deduzir de maneira lógica, sistemática, Racional. Muito importante essa palavra, racional. Por que eu digo isso? Porque tem muita gente, que confunde o inferir com o opinar, E muitas das vezes a opinião da gente é diferente com o que o texto está nos dizendo ali, Porque a gente traz uma carga de valores, Ninguém é neutro ao ler nenhum texto ou ao manter as relações comunicativas. A gente tem nossos valores, Tem aquilo que eu acredito, aquilo que eu defendo. E se a gente olhar o texto com esse viés, de atribuir um valor, de valorar, a gente acaba, confundindo as coisas, entre opinião e entre inferência. Porque, como eu disse, para inferir você tem que estar de acordo com o texto, Apesar de não estar ali escrito, porque na inferência justamente é essa dificuldade, não está lá escrito. Mas a partir das informações que a gente tem, a gente consegue atribuir o significado do que o autor diz. Vamos lá, questão na tela. Questão aí, número 5, do livro Resolvendo em 2, página 117. Galera, uma questão aí que traz um texto bem simples, Poucas palavras, mas nem sempre as poucas palavras elas querem dizer pouca coisa, Às vezes a gente, em uma palavra, falou muito, E às vezes você falou muito e não disse nada, Então, o seu objetivo, você ser coerente, não está relacionado a tamanho textual, tá? Professor, eu gosto quando eu estou numa prova de Enem, de concurso aí, que a questão traz um texto curto, Porque subtende-se, eu já consigo inferir que eu não vou gastar muito tempo para responder essa questão. Mas nem sempre isso é verdade, galera? A gente não pode fazer, estabelecer aí um senso comum ou uma regra de que os textos curtos são mais fáceis, tá? Pelo contrário, quando se trata de alguns conteúdos, principalmente relacionado aí à dedução, à inferência, elas se tornam mais complexas, tá? Então é importante você ter isso em mente. Então, eu sempre dou a dica, a gente vai no enunciado primeiro, porque a gente tem que saber o que o enunciador quer aí da questão. A opção que melhor corresponde ao sentido desta frase é, Então, observe aí, galera, que temos um texto aí, Ou seja, ele coloca como frase, também, um texto, a frase, o período, a oração, tá? E aí ele quer saber qual o sentido dessa expressão aí, E a expressão tá aí, ó, jóvenes, a ser política, porque se não la hacéis, será igual, possivelmente, em vuestra contra, Já a gente vai traduzir isso aí, tá? Eu não gosto de ir logo traduzindo assim de cara, galera, porque fica óbvia a resposta, A gente não trabalha aqui com o método gramática tradução.
Porque aí fica tudo muito simples, claro, né? Na hora da prova lá, você não vai ter o professor para traduzir para você, você não vai ter o dicionário, né? Você vai ter você e você mesmo, né? E tudo aquilo que você aprendeu, tá? Então é importante você primeiro entender, extrair a ideia, tá? Então a gente volta a falar, como sempre, aqui um pouco aí, né? Sobre a inferência, né? Não menos importante. Porque tem alunos que não assistiram às aulas anteriores, né? Para você não ficar aí mais perdido do que segue em tiroteio, a gente resgata aí aquilo que foi trabalhado até aqui, né? Então, inferência, né? Nós temos algo que a gente deduz, né? A partir de informações do texto, a partir do que está escrito, né? E aí, a partir dessas referências, né, dessas ligações, a gente chega a uma conclusão, tá? Conclusão essa de acordo com o texto, não pode estar fora. Por isso que não é opinativo, porque a opinião, a gente ou é a favor ou é contra, né, geralmente. Ou você discorda ou você concorda. E se concorda, tem um porquê concorda, e se discorda, também tem um porquê, tá? E na inferência não, a gente chega a uma conclusão lógica de acordo com o texto, não está escrito, mas eu consegui entender dessa maneira, porque é o que as palavras, né, dizem de outras maneiras, tá? Então, a gente sempre faz aqui o comparativo, a analogia, como se fosse você atua como um detetive, né? Onde o texto e as palavras são as pistas, né? E através dessas pistas, né, que no mundo investigativo a gente chama de indícios, de evidências, né? Você chega a um resultado, ou seja, você elabora um esquema ali. Então, as pistas são as palavras, são os vocábulos, aí, as expressões, os períodos, as orações. Você estabelece, né, monta um esquema e chega a uma conclusão, né? Então, é meio que similar aí a um detetive, tá? Então, isso é a inferência, né? E aí, claro, né? Geralmente, por que a gente chama de inferência? Porque essas ideias, galera, elas estão implícitas, né? O que é estar implícito? Ela não está dito de uma maneira clara, assim, as portas aí abertas, né? Não está assim escancarada para a gente ver, tá? A gente entende a partir da dedução, mas não está ali, né? É diferente do explícito, né? Porque é tal qual está no texto, é só o cara crachar. No implícito, não. Você não está ali daquela forma, você tem que relacionar ali e chegar a essa conclusão, tá? Então, a gente volta aí, né? Aí eu fiz a tradução aí pra gente fazer, né? Pra vocês verem, tá? Que o enunciado, ele não está igual ao texto. Olha aí, ó. Jovens, façam política, porque se não a fizer, será a mesma e possivelmente contra você. Aí José Ortega y Gasset, né? Então, é uma frase meio que parece aqueles sermões, né? Filosofia, sociologia, né? Onde você percebe ali que tem um engajamento, né? Tem uma mensagem implícita para você ser uma pessoa ativa dentro da sociedade, né? Que também seja aí capaz de transformar o mundo ou capaz de acompanhar as mudanças, né? Então, isso se fala muito em formação integral, crítica, né? Muito isso do que se cobra hoje, do que está relacionado também no novo ensino médio, tá? Então, observe aí, né? Uma frase de impacto, tá? E aí nós temos, né? Qual é a opção que melhor corresponde ao sentido desta frase? Letra A. Na política, as condições para a oposição são muito fáceis. Vamos ver aqui no texto. Galera, ninguém falou de direita e esquerda aqui, né? Geralmente, quando se fala oposição, lembra-se muitas, né? Relaciona. Ah, direita, esquerda, oposição da direita à esquerda à direita, né? Então, mas não vemos nada nesse sentido aqui, tá? Então, observe que essa letra A, né, ela não pode ser a resposta correta. Aí a letra B. Ortega y Gasset pensava em política não é para os jovens? É isso mesmo que eu estou lendo? Ela tem umas respostas assim que elas são tão erradas que a gente faz rir, né, na hora da prova assim.
KKKKK, porque não é possível que o enunciador está me dando a questão, ele quer que eu acerte, né? Para ser tão assim, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Observe, se ele diz ao contrário, né? Ele diz, jovens, façam política. Esse verbo aí, o verbo fazer, no modo imperativo, galera, para quem estuda tempo e modo verbal aí também, sabe que o imperativo ele denota, né, geralmente uma ordem direta, uma instrução, um conselho, uma sugestão, né? Então é chamado isso aí de imperativo afirmativo. Fazer, façam, né? Façam política. Quando ele diz façam política, não quer dizer que é para fazer política, eu vou criar um partido, vou me filiar aqui a um partido, estou fazendo política. Não, galera, quando ele fala façam política, né? A gente infere que você tem o quê? Que participar da vida, né? Você tem que ter uma vida política, tem que participar, tem que votar conscientemente, né? Então, é nesse tipo de situação, tá? Então, essa letra B também aí, ela não pode ser correta. Olha a letra C. Não se deve ir contra a política, pois, afinal, faça-se o que se fizer, tudo voltará a ficar igual. Igual, né? Ele fala aí de mutabilidade. Aqui ele está dizendo, o enunciador, não precisa participar não, não interessa, votando ou não votando, as coisas não mudam mesmo, o país está corrompido. Aí, por isso que eu digo, galera, que a gente tem que ter cuidado entre o opinar e o inferir. Porque se fosse opinativo, muitas pessoas colocariam isso, né? Porque é o ponto de vista. Eu creio que votar não adianta se eu voto em candidato A, candidato B, tudo são ladrão, tudo rouba mesmo, eu tô nem aí. Né? O Brasil já tá de mal a pior. Então observe, né? Essas pessoas que têm senso que a política não tem mais jeito, que o país é corrupto, que as leis beneficiam quem está no poder. É uma opinião de massa. Então o enunciador ele coloca aqui justamente para confundir você. Que é o camarada que já está, né, já tá chateado aí da vida, né? Ele tá desiludido com a política no Brasil, ele vai lá e tasca na letra C. É mesmo, não tem jeito não. A política, não adianta, nada vai mudar, o Brasil é o mesmo, né? Tantos anos atrás era assim, vai continuar sendo. Então ele corre risco de errar, porque ele não inferiu, né? Ele atribuiu a opinião dele, tá? Vamos ver a letra D. Se a juventude não toma parte na política, outros podem decidir prejudicialmente contra ela. Opa, aqui eu dou uma analisada, porque realmente, né? Olha aqui, o que é que fala o texto aí, né? Se você não o fizer, será possivelmente contra você. Contra você, né? A gente infere que é uma coisa prejudicial, né? Então observe aí que a palavra prejudicial, ela não está explícita no texto. Não tem prejudicial lá escrito dessa maneira. Tem o quê? Contra você. Então eu consigo fazer a relação, olha aí a pista, né? Contra você, prejudicial. Tem sentido? Tem. Tem lógica? Com certeza. Então, possivelmente essa será a nossa resposta correta. Mas só para confirmar, vamos analisar aí a letra E, né, que está com D junto ali, mas é a letra E, né, galera? Não tem como... A gente infere aqui que se trata da letra E porque a gente acabou de analisar a letra D, tá? A política de um país é feita pelos jovens e muitas vezes resulta contra eles. Opa, tá vendo? Esse enunciador é aquela, galera, que geralmente, né, ele coloca para confundir com a certa. Observem que as três primeiras que a gente analisou, A, B, C, ela não tem nada a ver, né, com o texto, então tá fora, tá? A C até que ela não tem a ver com o texto, mas ela tem a ver com o seu conhecimento de mundo, de opinar, né, do seu senso argumentativo, mas também não tem nada a ver. Agora, D e E. Na E, observe que ele só muda o começo, o final ele é praticamente o mesmo, olha aí. Vezes resulta contra ele, ou seja, a política volta-se contra os jovens. É isso que ele falou. Mas ele falou, né? O contrário, ele falou que os jovens devem participar. E olha o que eu estava dizendo no começo ali. A política de um país é feita pelo jovem. Mas no texto a gente percebe, galera, né? Que é o contrário. Ele está pedindo a participação dos jovens. Se ele está pedindo a participação dos jovens, isso quer dizer que a política, na maioria, não é feita pelos jovens. A gente infere isso.
Porque senão ele não estava pedindo, já vamos participar, né? Geralmente quando a gente convida é porque está precisando, está fazendo falta, né? Se a gente for pegar o eleitorado brasileiro, né? A partir dos 16 anos, né? O voto, você tem o direito de votar, é um direito seu, né? De exercer democracia, mas ele é facultativo. Facultativo no sentido que você não é obrigado a votar. Você vota se quiser, né? E esse se quiser é o que é o problema, que muitos não querem, né? Muitos jovens não querem votar, muitos só vão tirar título de eleitor quando passa pro Enem aí, que aí na faculdade vai pedir lá título de eleitor, declaração de quitação eleitoral, aí o camarada nunca nem votou, ele corre lá, né, em cima da hora ali para se matricular, atrás de título de eleitor, atrás de documentação. Pessoal, você aí em casa, que não tem seu título de eleitor, você já tem 16 anos, né? E não tem seu título de eleitor, aproveita, né? Aproveita para tirar seu título esse ano, né? É até melhor, porque em ano de eleição sempre é mais corrido, né? E esse ano, né, é um ano mais tranquilo para isso. Não é ano de eleição. Então você possivelmente não vai ter dificuldade para tirar um título, é na hora, tá? Se você tem o direito de exercer a democracia, exerça, né? Já faça aqui esse convite, tá? Participe da política. Então é isso que o enunciador ele faz, ele te convida para participar da política, porque muito do jovem aí, né, na faixa etária entre os 16 e 18 anos, que é o período facultativo, eles não votam, né? Eles se abstêm de exercer, né, esse direito, tá? Então, claro aqui que a nossa resposta, ela obrigatoriamente deverá ser a letra D. Se a juventude não toma parte da política, outros podem decidir prejudicialmente contra ela. Ou seja, se você não decide o futuro do seu país, outros decidirão por você e provavelmente prejudicialmente. Tá, galera? Fica a dica aí. Vamos para a próxima questão. Em um ano de campanha paraguaia, he visto muitas coisas tristes, né? Então, aí no ano de campanha paraguaia, eu vi muita coisa triste. Aí tem um fragmentozinho, né? Um texto aí pequeno. Vamos ver o enunciado. O que ele quer? Aqui, né? Vamos traduzindo aqui algumas palavras, galerinha, para você, porque o vocabulário é assim. A gente já trabalhou o vocabulário aqui, né? E muitas das vezes a gente vai tentando traduzir algumas palavras para facilitar a compreensão de vocês, tá? Então observe aí, né? Ó. Eu vejo, né? Eu vejo a terra com a sua fertilidade, aí tem essa palavrinha incoercível, que é o, né, incoercível, ou seja, imutável dentro do nosso contexto. E selvagem, né? Selvagem. Sufocar a ombra, ou seja, sufocar o homem, que arroja uma semilha, ou seja, que planta, né? Que joga uma semente e obtém sem plantas diferentes, ou seja, distintas. Ou seja, ele joga uma semente, quando vai ver, tem um monte de planta diferente, 100 delas, né? E não sabe qual é a sua. Aí eu vi vários velhos caminhos, né? Que foram abertos pela tirania, devorados pela vegetação, desaparecidos, né? Pelas inundações, apagados pelo abandono. Então a relação aí, galera, de cultivo com a terra, né? E aí, claro que para quem vem da zona rural ou tem alguma prática aí, né, nos plantios, é mais fácil, né, entender do que o autor está falando. Quando ele fala que joga uma semente, aí nasce muita planta, né? Isso quer dizer que se você não estiver ali cuidando, limpando, galera, o mato, ele não para de nascer não, né? Se você planta uma mandioca, vai lá, às vezes tem uma floresta. Se você não limpar ali ao redor da mandioca, né, ter esse zelo, não vai ter só mandioca ali. Ao contrário, às vezes a outra vegetação ela mata, né, a mandioca e ou ela sai ruim. Então, é muito comum essa relação entre o homem e terra, né, de uma vegetação ela não parar de crescer, tá? Então, observe que o enunciador ele fica reclamando ali, né? Olha, ele fala ali de vegetação desaparecida pelas inundações, apagado pelo abandono. Então, ele vai relatando aí, né, esses pontos negativos, essa tristeza, essa melancolia. Aí o que a questão diz, né? Rafael Barreto nasceu na Espanha, ainda jovem foi viver no Paraguai. O fragmento do texto, tá ali o fragmento, ó. Lo que ha visto revela um pouco da... Lo que ha visto, né? Aí revela um pouco da percepção do escritor.
sobre a realidade paraguaia, marcada em essência pelo quê? A. Desalento frente às adversidades naturais, amplo conhecimento da flora paraguaia, impossibilidade de cultivo da terra, necessidade de se construírem novos caminhos ou despreparo do agricultor no trato com a terra. Ele não fala, né, na letra B, por exemplo, ali, amplo conhecimento da flora paraguaia. Ele não fala isso, né? Ele fala de um canto específico, né, numa área possivelmente de agricultura, a gente consegue deduzir isso. Impossibilidade de cultivo da terra, ele não fala em cultivar a terra, né? Ele fala de plantação, né? E ele fala da questão, quando se fala em cultivo da terra, esses remanejos que a gente faz, né? Quem mora na zona rural sabe muito disso. A gente planta na terra e depois que colhe tudo, você tem que preparar a terra para um novo plantio. Então você vai arar, vai adubar, né? Então vai aplicar técnicas agrícolas ali, para você poder plantar de novo. Isso é cultivar a terra. Aqui não fala isso, né? Ao contrário, fala das adversidades naturais. Porque, galera, vegetação que cresce não é natural? Ninguém planta o capim brabo, ele nasce naturalmente. Quem controla a inundação? Ninguém, né? A chuva cai, a inundação aumenta, não tem como controlar os fenômenos da natureza, as forças, tá? Então, não tem nada a ver aí com possibilidade de cultivo da terra, nem novos caminhos fala. E despreparo do agricultor não, é o contrário, né? São as adversidades naturais. Então essa é a nossa resposta correta. É isso, galera. Chegamos ao final de mais uma aula. Não esqueçam de acessar a plataforma Eduque. Hasta luego!